Como eu falei de manhãzinha, o tema desse encontro todo, ele está fundamentado, ele está embasado no Salmo 91. E dentre tantas promessas que o Senhor nos faz neste Salmo, uma delas se destaca, uma delas chama a atenção e é o tema desta partilha da palavra nesse momento. Está no versículo 11 e diz assim o Salmo 91. Ele dará ordem a seus anjos para te guardarem em todos os seus passos. Repete comigo. Ele dará ordem, bem forte, ele dará ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os teus passos. Que promessa maravilhosa. Deus deu ordem aos anjos para nos guardar, para nos proteger em todos os nossos passos. É a promessa de Deus. Não estamos sozinhos nesta caminhada, nessa busca de santidade, nessa peregrinação sobre a terra. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. Nós temos um grande amigo, um amigo espiritual, um amigo divino que se chama Anjo da Guarda, o nosso santo anjo, o anjo de Deus que foi nos dado de presente para cuidar de nós, para guardar cada um de nós. Essa realidade talvez a gente ignore ela um pouco. Eu pergunto, quem reza todos os dias aqui a oração ao santo anjo? Levanta a mão. Pode baixar. Você já percebeu que facilmente a gente se esquece do nosso anjo da guarda? Pensando nisso, refletindo, eu cheguei a uma constatação. Por que será que a gente se esquece tão facilmente desse amigo espiritual, desse protetor que Deus nos deu? Talvez seja porque no nosso tempo, nós andamos muito materialistas. Em que sentido? Nós estamos muito presos, muito acostumados à imagem e à matéria. Nós somos meio que Tomé. Então as realidades espirituais que nós não vemos com os nossos olhos, nós temos uma tendência a esquecer e ignorar. Qual foi o pedido que Tomé fez quando os apóstolos chegaram para ele dizendo: nós vimos o Senhor, Ele apareceu aqui, pena que você não estava. Daí ele disse: eu só vou acreditar se eu... Como? Se eu ver. Nós então temos que ver para crer. Mas o fato de eu não ver não significa que não exista. O anjo da guarda é um dom de Deus para nós. E Ele quer realizar em nós uma obra que foi designada pelo Senhor, que é proteger e guardar. O versículo 11 do Salmo 91 nos diz: Ele dará ordem aos seus anjos para te guardarem, para guardarem os teus passos em todos os teus caminhos, na tua vida toda. Meus irmãos, se nós somos incrédulos, se nós ignoramos muitas vezes as realidades espirituais, os homens da Bíblia não. Eles acreditavam e confiavam muito na intervenção dos anjos, no auxílio dos santos anjos de Deus. Justamente por isso que eu faço questão agora de nós lermos algumas passagens bíblicas que vão nos mostrar o quanto o auxílio dos anjos foram importantes na vida de homens e mulheres de Deus, para despertar no teu coração um grande desejo, o desejo de ser amigo do anjo da guarda. Você topa? Sim? Quem almoçou aqui, levanta a mão. A maioria já se alimentou, então estão todos dispostos. Não deixe o irmão do teu lado dormir nesse momento. Tenta manter ele acordado para a palavra de Deus. Primeira pessoa que eu quero falar, que tinha uma intimidade profunda com o anjo de Deus, se chama Abraão. O anjo do Senhor conduzia a vida de Abraão.
Em vários momentos importantes da sua vida, ele viu a presença do anjo da guarda, do anjo de Deus, do mensageiro do céu, que veio trazer a boa notícia para ele. Abraão já era bem avançado em idade, sua esposa Sara também tinha idade avançada, e ela carregava aquela grande humilhação, aquela grande vergonha naquele tempo. Ela não podia ter filhos. Então o que Sara faz? Ela consegue uma intervenção, uma solução humana. Ela diz para Abraão: Abraão, eu já não aguento mais a vergonha que eu passo por não ter filhos, e eu não posso te punir por isso. Então toma aqui a minha escrava Agar e tenha um filho com ela. Abraão disse: você tem certeza disso? Tenho um filho com ela, você não deve pagar por esse mal que eu tenho. Então Abraão tem um filho com Agar chamado Ismael, e quando aquele menino nasceu e começou a crescer, Sara começou a ficar com ciúme da escrava Agar e começou a maltratar essa mulher e a maltratar o filho dela. E um dia Agar está chorando muito, está desconsolada, ela não aguenta mais aquela situação. Daí quem aparece para Agar? Um anjo do Senhor, e ele pergunta para ela: mulher, por que você está chorando desse jeito? E Agar diz: é porque eu não aguento mais as humilhações da minha senhora, de Sara, ela tem me humilhado muito. E o anjo do Senhor diz para aquela mulher: volte lá, seja obediente e confie no Senhor, porque eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você, eu vou cuidar do teu filho, e ele será uma grande nação. Então não tenha medo, você será protegida, você será amparada por mim. E depois Agar acaba sendo expulsa com o seu filho, e ela caminhando pelo deserto, morrendo de sede, e vê a intervenção do anjo de Deus, e ela é salva e o seu filho é salvo também. Depois de um momento, Abraão recebe uma visita de 3 homens de Deus, de 3 anjos, dos anjos de Deus, que conversam com ele, e eles trazem uma boa notícia para Abraão. Aquilo que Abraão tinha como desejo no seu coração, ele ouviu da boca do anjo dizer: por esses tempos, o ano que vem, eu voltarei aqui, e a sua mulher terá dado à luz um filho. Aquela que era estéril terá um filho. Abraão se alegra pela fidelidade de Deus, e um ano depois está ele ali com o seu filho Isaque. O anjo do Senhor que levou a boa notícia, que levou a boa nova a esse homem de Deus. Depois nós vemos também na vida de Moisés, e esse eu convido você a abrir na sua palavra, no livro do Êxodo, capítulo 23. Moisés também experimentou a intervenção do anjo do Senhor. E o Senhor dá ordens a Moisés que são muito boas para nós também, são muito importantes. Nós podemos abrir aí no livro do Êxodo, capítulo 23, de 20 a 25. Diz assim a palavra: mandarei um anjo à tua frente, para que te guarde pelo caminho e te introduza no lugar em que eu preparei. O anjo do Senhor que vai à tua frente para preparar o caminho. E olha o que o Senhor diz para Moisés: respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, ele não suportará vossas rebeldias, pois nele está o meu nome. Mas se de fato ouvires a sua voz e fizeres tudo quanto te disser, eu serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Quando o anjo marchar à tua frente e te introduzir na terra dos amorreus, heteus, ferezeus, cananeus, heveus, jebuseus, e eu os exterminar, não adorarás os deuses deles, nem lhes prestará culto imitando os seus costumes. Ao contrário, derrubarás e quebrarás as colunas sagradas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará teu pão e tua água, e afastará do meio de ti
as enfermidades. Palavra do Senhor. Qual a primeira ordem do Senhor para nós nessa tarde? Primeiro Ele promete: eu enviarei o meu anjo, Ele vai conduzir os seus caminhos, Ele vai te colocar no cumprimento da minha promessa, Ele vai te introduzir na terra que eu te prometi. Mas eu te peço, não seja rebelde a Ele, seja obediente e dócil. Obedeça a sua voz e você vai experimentar os grandes feitos do Senhor. E meus irmãos, quantas vezes nós ignoramos a voz do nosso anjo da guarda? Nós fingimos que não ouvimos. Eu não sei você, mas eu já tive essa experiência. Eu tinha certeza, o anjo da guarda estava falando: não vai por aqui, vai por aqui. Ah não, mas aqui parece que é melhor, essa estrada aqui está bem melhor do que essa. Não vai por ali, me obedece, vai por aqui, faça isso que eu estou dizendo. Ah não, daí a gente finge que não ouve e começa a andar na direção errada. E o que acontece quando a gente desobedece? Dá tudo errado. Por sua vez, se nós somos dóceis à voz do nosso anjo da guarda, do anjo do Senhor, nós obedecemos a Ele, nós experimentamos a graça da fidelidade, os frutos da fidelidade, que são a bênção e a salvação, que são a bênção e a proteção do Senhor. Ele envia anjos para nos guardar, para conduzir os nossos passos. E por sua vez, Moisés, que obedeceu à voz do anjo, experimentou as maravilhas de Deus na sua vida. Mas tem um outro acontecimento também interessante na vida de uma família, e eu convido você a pegar aí na sua Bíblia o livro de Tobias, no capítulo 3. Podemos abrir a palavra em Tobias, capítulo 3, versículo 7 em diante. Livro de Tobias, no capítulo 3, versículo 7 em diante. Tobit, pai de Tobias, amava muito o filho. Um dia, Tobit estava muito quente, estava muito calor. Nós não vamos ler toda a história, o acontecido, mas eu vou introduzir para a gente chegar lá. Estava muito quente, o que ele fez? Ele foi dormir na varanda e dormiu de barriga para cima. Acontece que tinha alguns pombinhos ali, dormindo também, naquele telhado, e um deles acabou soltando os excrementos que caíram direto nos olhos de Tobit, e aquilo infeccionou os olhos de Tobit, e ele ficou cego, como que com uma escama branca, com um fungo que se espalhou nos olhos dele. Tobit já era um pouquinho de idade avançada também, então ele ficou cego. E um dia ele chama o seu filho Tobias e diz para Tobias: Tobias, eu quero deixar a minha herança para você, que é a tradição de nossos pais, a fé no Deus Todo-Poderoso. Mas é momento de você conseguir também uma esposa para você. Então vai na nossa terra e procura lá uma mulher digna, uma filha de Israel, que possa ser a sua esposa. Consegue alguém para te ajudar. Muito bem, daí Tobias diz: então eu vou sim, meu pai, o senhor fica aí, eu vou tentar também conseguir algum medicamento para curar os seus olhos, o senhor voltar a enxergar. E daí ele leva um amigo, um homem se oferece, se prontifica para ir com Tobias até a sua terra, procurar uma esposa para ele. Ele não sabia quem era esse amigo, mas esse amigo era o arcanjo Rafael, o anjo Rafael, que quis estar com ele e que quis acompanhá-lo nesse momento importante da sua vida, que era conseguir a esposa, para garantir que ele fosse com vida e voltasse com vida, que ele fosse são e salvo. Tobias chega na sua terra, conhece uma mulher, se apaixona por ela. Essa mulher se chama Sara. Só que havia
um problema grave na vida dessa mulher, e nós vamos ler no versículo 7 aí. No mesmo dia, sucedeu que Sara, filha de Raguel, que morava em Ecbátana, na Média, também teve de ouvir insultos de uma das criadas do seu pai. O motivo é que ela fora dada em casamento a 7 homens, mas Asmodeu, o demônio malvado, matava-os antes de terem relações com ela. De fato, dizia-lhe a criada: és tu que matas os teus maridos. Já foste casada com 7 homens, e com nenhum deles tiveste prazer. Por que nos maltratas por causa dos teus maridos por terem morrido? Vai juntar-te a eles, e que nunca vejamos filho ou filha nascidos de ti. Olha a maldição que essas servas estão lançando contra Sara. Vai juntar-te a eles, e que nunca vejamos filho ou filha nascidos de ti. Elas estão falando: morre também, Sara. Se você mata os maridos, então por que você não morre também? Que nós não vejamos filho ou filha nascidos de ti. Naquele dia, quebrantada em seu íntimo, a moça debulhou-se em lágrimas e subiu ao aposento superior de seu pai, com a intenção de se enforcar. Olha o desespero dessa mulher. Pensando melhor, porém, disse: poderiam ainda censurar meu pai e dizer-lhe: tinhas uma só filha, muito querida, e ela veio a enforcar-se por tantos infortúnios. E assim eu levaria a velhice do meu pai, cheio de tristeza, à morada dos mortos. É melhor para mim, em vez de enforcar-me, suplicar ao Senhor que me faça morrer, para que eu não tenha mais de ouvir esses insultos na minha vida. Vocês estão vendo a gravidade dessa mulher aqui? Da vida dela? Você imagina, ela se casa uma vez, o marido morre antes da lua de mel. Daí ela fica triste, sofre, porque nutriu sentimentos por ele. Daí consegue, depois que se cura do luto, consegue gostar de outra pessoa de novo. Ela se casa com esse segundo. Daí um pouco antes da lua de mel, esse cai duro também. Daí o terceiro, o quarto, o quinto. Olha a situação de Sara. Olha a tristeza dela. Ela era perseguida por esse demônio chamado Asmodeu, que queria destruí-la e destruir os casamentos dela. Então ela ora, ela quer orar para Deus, pedir: Senhor, me mata, então me leva daqui, para que eu não sinta mais essa humilhação, que eu não tenha que ouvir essas injúrias por parte das pessoas. Essa é a situação de Sara. Naquele momento, ela ergueu as mãos para o lado da janela e pronunciou esta oração. Olha como ela rezou ao Senhor: Tu és bendito, Senhor Deus misericordioso. Meus irmãos, que oração é essa? Pensa um pouquinho, se coloque no lugar de Sara. Se coloque no lugar dessa mulher que perdeu 7 maridos. Perde um marido, não é que ela teve 7, ela teve 1, né? Como que ela consegue abrir a boca e bendizer o nome do Senhor? Não está se revelando aqui uma mulher de Deus? Uma mulher confiante no Senhor? Uma mulher que mesmo sofrendo, não quer ofender o Senhor, não quer blasfemar contra Deus? Ela faz essa oração sincera diante da terrível sorte que ela tem, do terrível sofrimento dela, e ela está dizendo a Deus: Tu és bendito, Senhor Deus misericordioso. Onde está a misericórdia de Deus na vida dela? A gente podia perguntar. Cadê a misericórdia de Deus se cada marido dela morre? E a gente podia se revoltar contra isso. Ela não se revoltou. Ela preferiu confiar em Deus. E ela continua rezando: e é bendito o teu nome, santo
e digno de honra pelos séculos. Bendigam-te todas as tuas obras para sempre. Agora, Senhor, é para ti que levanto o meu rosto e os meus olhos. Manda que eu seja libertada da face da terra, para que não ouça mais esses insultos. Sabe, Senhor, que eu estou pura de qualquer impureza, com homem algum, e que não maculei o meu nome, nem o nome do meu pai na terra, onde me encontrou deportada. Eu sou filha única de meu pai, o qual não tem outro filho para ter herdeiros. Nem tem irmão ou irmã, parente próximo, para o qual eu deva reservar-me como esposa. Já perdi 7 maridos. Para que então continuar a viver? Olha o desespero dela. E ela está colocando em quem o seu desespero? É na corda que ela vai se enforcar? Ou é no Senhor? Eu pergunto. Em quem ela está colocando o desespero dela? Em quem? No Senhor. Ela coloca a tua má sorte, a tua infelicidade, o teu sofrimento no Senhor. Ela coloca o destino da sua vida nas mãos dele. Para que então continuar a viver? E se não te parece bem, Senhor, tira minha vida. Manda que se tenha consideração e compaixão comigo, e que eu não ouça mais esses insultos. Na mesma hora foi ouvida a oração de ambos, porque antes dela Tobias rezou também. Vamos ver o que Tobias pediu para Deus. Vai no versículo 1 do capítulo 3. Entristecido, olha Tobias dizendo: entristecido no meu íntimo, pus-me a suspirar e a chorar, e comecei a orar entre gemidos. E ele orou assim: Tu és justo, Senhor, e são justas todas as tuas obras. Todos os teus caminhos são misericórdia e verdade, e tu julgas o mundo. Agora, Senhor, lembra-te de mim e olha para mim. Não te vingues de mim por causa dos meus pecados e pelas minhas faltas, e as de meus antepassados, com as quais pecaram diante de ti. Pois não obedecemos a teus preceitos, e por isso nos entregastes ao saque, ao cativeiro e à morte, ao escárnio, à zombaria e ao insulto em todas as nações, entre as quais nos dispersaste. Sim, todos os teus juízos são verdadeiros, os que me aplicas por causa dos meus pecados e dos meus antepassados, pois não agimos segundo os teus preceitos, e não caminhamos com a lealdade diante de ti. Agora, faze comigo o que te aprouver. Manda que se receba o meu espírito, e eu seja libertado da face da terra, e me transforme em terra, pois é melhor para mim morrer do que viver. Tenho ouvido insultos que não mereço, e a tristeza é demais para mim. Manda, Senhor, que eu seja libertado desta angústia, e deixa-me partir para a morada eterna. Não desvies de mim o teu olhar, Senhor, pois é melhor para mim morrer do que ver tanta aflição em minha vida e continuar a ouvir insultos. Outra oração desesperada, mas em quem ele colocou a sua oração? No Senhor. Tobite ora ao Senhor, ele que está com aquela terrível enfermidade nos olhos. Sara ora ao Senhor, diante de toda a humilhação por ela ter perdido os 7 esposos. Depois que eles oram desse jeito, e nós deveríamos aprender a orar desse jeito também, no lugar de ficar murmurando e lamentando da nossa vida, nós devíamos buscar o nosso Deus. Amém? Fala aí para o irmão que está do lado. Precisamos aprender a orar. E a orar desse jeito, colocando a nossa vida nas mãos de Deus, e tendo a coragem de dizer: se realize a tua vontade, Senhor. Amém. Na mesma hora, foi ouvida a oração de ambos,
na presença da glória de Deus. E o anjo Rafael foi enviado para curar os dois, a Tobite para tirar as escamas das manchas brancas dos seus olhos, a fim de que pudesse enxergar com seus olhos a luz de Deus, e a Sara, filha de Raguel, para dá-la como esposa a Tobias, filho de Tobite, e prender a Asmodeu, o demônio malvado. Palavra do Senhor. Meus irmãos, essa história teve final feliz, porque se confiaram a Deus. Sara se casa com Tobias. Eles, quando vão para o momento da lua de mel, depois do casamento, para as núpcias, eles tomam uma decisão no seu coração. Eles dizem um ao outro: vamos consagrar essa noite a Deus, vamos orar ao Senhor. E Ele vai nos ouvir, eu não vou morrer. Agora você imagina na cabeça de Tobias. Pensa você aí que tem uma noiva, o rapaz aí, que vai se casar com ela, e ela vem e conta a vida dela para você, e ela diz assim: então, eu já fui casado uma vez. É mesmo, mas não deu certo, infelizmente o meu marido morreu um pouquinho antes da lua de mel. Eu fui casada de novo. É. E aconteceu a mesma coisa. Daí o rapaz já começa: opa. Daí ela fala: mas eu fui casado uma terceira vez, e eu perdi o meu marido. E eu fui casado uma quarta vez. Olha, se não tiver fé, você não sai correndo desse quarto. Sai ou não sai? Pois ele tinha fé. Ele desafiou a estatística. Ele desafiou a lógica. Ele disse: Sara, Deus colocou no meu coração um amor profundo por você, e eu sei que você é a mulher que Deus tem para mim, e eu sei que eu sou o homem que Deus tem para você. Então vamos nos prostrar diante do Deus Altíssimo e vamos confiar a Ele a nossa vida. Ele sabe o que é melhor para nós. Se você ler em casa depois dessa história, é divertida essa história. Esse acontecimento é fato real, é verdade. Daí eles oram, passam a noite orando em vigília, daí a outra noite também, e daí conta a palavra de Deus que no dia seguinte que eles tiveram a intimidade deles, do lado de fora ficaram os empregados da casa preocupados: será que ele está vivo ou ele morreu? Que já virou um costume morrer marido naquela casa. Será que ele está vivo ou ele morreu? De repente a porta se abre e quem sai? Sara e Tobias, de mãos dadas, contentes, testemunhando: o nosso Deus veio em nosso favor. O nosso Deus enviou o santo anjo para nos libertar, para expulsar Asmodeu, esse demônio terrível que queria destruir a sua vida, Sara. O Senhor veio na nossa necessidade. Meus irmãos, nós devemos ter essa devoção aos anjos, essa confiança nos anjos de Deus, porque o que o Senhor fala no Salmo 90, Ele falava para Sara, Ele falava para Tobias, e Ele fala para você, amém? Então olha para o lado aí e diga para o irmão: o Senhor enviará, Ele dará ordem aos anjos para te guardarem em todos os teus passos. Confia nisso, acredita nisso, amém. Salmo 34, versículo 8 diz o seguinte para nós: o anjo do Senhor se acampa em volta dos que o temem e o salva. Meus irmãos, a palavra de Deus está falando que o anjo de Deus vem para ficar junto de nós. Ele arma a sua tenda juntinho da tua, para te guardar. Por que será que a gente ignora tanto esse anjo de Deus? Que a palavra aqui está dizendo: o Senhor, o anjo do Senhor se acampa em volta dos que o temem e o salva.
Depois tem um outro acontecimento da palavra de Deus espetacular, que é bom a gente ler também. Você pode abrir aí no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, versículo 49. Antes de nós lermos, eu quero recordar com vocês esse acontecimento. Daniel nos conta no seu livro, a sua profecia, de um tempo em que o povo de Deus estava exilado na Babilônia. Foi levado cativo para a Babilônia pelo exército de um grande imperador terrível chamado Nabucodonosor. Era muito soberbo esse imperador. Ele queria ser adorado como Deus. Então o que ele faz? Ele recolhe muito ouro e constrói uma estátua de 30 metros de altura com ouro que ele recolhe, que na verdade não é o Deus dele, mas ele querendo ser adorado, querer ser idolatrado por toda a nação. No dia da inauguração dessa estátua, desse grande ídolo, Nabucodonosor convoca todos os músicos do seu reino. É uma grande festa que vai ter. E daí ele combina com o exército, com os músicos e com todo o povo, e ele espalha a grande notícia. No momento em que os músicos tocarem suas flautas, suas harpas, suas cítaras, os tambores, vai fazer um grande barulho, e naquele momento derradeiro, todo mundo vai se prostrar diante da estátua. Olha a pretensão desse homem. Ele queria ser Deus, ele queria ser idolatrado por toda a nação. Então, no momento certo lá, começam a tocar os tambores, as trombetas, e aquela grande orquestra faz um grande estardalhaço, um grande barulho, e daí todo o império se prostra em adoração. Só que lá no cantinho, tinham 3 jovens hebreus que eram muito corajosos e fiéis a Deus. E ficam lá, de braço cruzado, olhando aquele absurdo. Como que esse povo é doido de se ajoelhar diante de uma estátua? Será que eles não sabem que o nosso Deus é o Deus santo, o Deus do céu e da terra, o Deus verdadeiro, e não se adora a estátua, e não se adoram ídolos? E ficaram em pé lá, mas não falaram nada, ficaram quietinhos. Esses homens, esses 3 jovens, eles eram já conceituados pelo imperador e pelos governadores. Não eram pessoas anônimas, eram conhecidos. Então um deles, que se prostrou, olhou para o lado e viu os 3 em pé, vai fofocar no ouvido do imperador, vai correndo lá. Diga uma coisa, Nabucodonosor, ó rei. O combinado não foi que na hora que tocassem os instrumentos, todo mundo ia se prostrar em adoração à sua estátua e a ti? Daí ele ficou todo contente porque viu todo mundo ajoelhando. Exatamente, é isso mesmo. Você não viu a multidão que se ajoelhou aos meus pés? Daí ele disse, vi sim. Só que tem 3 jovens que não se ajoelharam não. Daí ele fica revoltado. Como não? Porque aí está a soberba, meus irmãos. Não basta uma nação inteira se ajoelhar. Se um só não se ajoelha, não é o suficiente para o orgulhoso. Como não? Traga eles aqui para mim. Daí trouxeram os 3 e perguntaram, e o rei pergunta para eles, eu ouvi dizer que vocês não se ajoelharam na hora que tocaram os instrumentos, por que vocês não se ajoelharam e não adoraram a minha estátua? Daí um deles diz, nós não ajoelhamos e nós não vamos ajoelhar, porque nós só nos prostramos diante do Deus vivo, do Altíssimo, do nosso Deus e Senhor. Ele fica vermelho de raiva e diz, vocês estão me desafiando? Não, nós só estamos dizendo que nós não vamos nos prostrar diante da tua estátua. Daí o imperador começa a ameaçar, se vocês não se prostrarem quando tocarem as trombetas, eu vou lançar vocês na fornalha ardente, e vocês vão morrer queimados. Quero ver se existe algum Deus capaz de os salvar das minhas mãos. Daí eles dizem para o rei, saibas tu, ó rei,
que nós temos sim um Deus Todo-Poderoso, que é capaz de nos livrar da fornalha de fogo e das tuas mãos. Mas fica sabendo, ó Rei, que mesmo que Ele não queira nos livrar da fornalha ardente, nós não vamos trair o nosso Deus, nós não vamos adorar a sua imagem. Daí o rei fica muito revoltado, manda colocar mais lenha, mais piche, taca fogo naquela fornalha ardente, amarra os 3 e joga na fornalha e fica com raiva. O que acontece? Eles foram jogados, mas nada aconteceu. Vamos ler o texto. Vamos ler agora aqui, versículo 49 do capítulo 3. O anjo do Senhor, porém, desceu para junto de Azarias e seus companheiros na fornalha, impeliu as labaredas para fora da fornalha e fez surgir no meio da fornalha um vento úmido e refrescante. O fogo não os atingiu e nem causou-lhes qualquer incômodo. Palavra do Senhor. Essa palavra merece uma salva de palmas. Nós estamos aplaudindo o nosso Deus, o nosso Deus fiel, o nosso Deus maravilhoso, que olha por um coração fiel e não resiste, e se inclina diante de um coração fiel, de um homem fiel a Ele, de uma mulher fiel e temente a Ele. Deus com certeza assistiu de camarote esse momento aí, ficou muito contente, vendo aqueles 3 jovens fiéis a Ele, corajosos, quando eles falam: ainda que Ele não queira, Ele pode nos livrar, mas ainda que Ele não queira, nós não vamos negá-lo. Deus deve ter soltado foguete no céu. Eita porreta, esses 3 são corajosos mesmo. E daí, quando vão lançar, Deus diz para um anjo: cuida deles para mim. E meus irmãos, eles andando entre as chamas, o fogo nem tocava as roupas deles, e eles saem daquela fornalha sãos e salvos, saem daquela fornalha libertos, porque o Senhor os honrou, o Senhor foi fiel a eles, o Senhor não os desamparou. Amém? Você pode até andar pelo vale de chamas, de fogo, não tema mal algum. Não nos fala isso o Salmo 22? Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, nem o mal eu temerei. O Senhor está comigo com o teu cajado, e Ele me dá segurança. Coloca a mão no coração e diga assim: meu Deus, torna-me temente a Ti. Eu desejo e preciso desta conversão profunda, dessa confiança no Senhor, e verei suas maravilhas acontecendo na minha vida. Ainda que eu passe pelo vale tenebroso, de sombra ou de morte, ainda que eu caminhe pelas chamas das tribulações, das provações, das tentações, estando contigo, não me farão mal. O Senhor enviará o santo anjo para me proteger e me guardar. Amém. Meus irmãos, esta experiência da palavra precisa ser a sua experiência, precisa ser a nossa experiência, de sermos livrados pelo anjo do Senhor. Mas é necessário que a gente se converta um pouco mais, que nós pensemos no nosso anjo, e muito mais, que nós sejamos dóceis e obedientes ao anjo de Deus, que foi dado a você para cuidar da sua vida, para cuidar da sua casa, para proteger você, para te guardar. Por isso, peça a Deus a graça de ser obediente e ser atento à voz do anjo da guarda, do anjo de Deus, que quer proteger, que quer te guardar. Se nós olhamos para o Novo Testamento, agora nós vemos também as maravilhas de Deus na vida de Nossa Senhora através do anjo.
O anjo do Senhor que chega para aquela jovem temente, apaixonada por Deus, e anuncia a ela: tu serás a mãe do Salvador. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, Ele encontrou graça em ti. Serás a mãe do Salvador. E Maria, prostrada ali diante daquele anjo, diz: eis aqui a escrava do Senhor, se faça em mim a tua vontade, segundo a tua palavra. Deus intervém na vida de Nossa Senhora pelo anjo, anunciando o nascimento de Jesus. Nós vemos também a intervenção do anjo de Deus, que consola o coração de José. Vocês lembram bem do Evangelho de São Lucas, que Maria, depois que visita Isabel, fica lá os 3, 4 meses, não deu tempo de falar nada com ele, ela guardou tudo no seu coração, não diz nada. Ele já era o seu noivo, ela era prometida em casamento a José, e ele, contente com o retorno da sua amada, da sua noiva, quando vê ela chegando, alguma coisa diferente aconteceu. O que será que aconteceu? E essa barriga que está aparecendo? E José, apaixonado por Nossa Senhora, fica com o seu coração muito triste. E ele não quer denunciar Maria para ela ser morta, apedrejada. Então no seu coração ele toma uma decisão: eu vou abandoná-la em segredo. E ele vai dormir naquela noite. Com certeza ele demorou para dormir naquela noite, porque pensava tanto que todos os planos dele, que os sonhos dele com Maria tinham acabado. Ele ia embora no dia seguinte de manhã. E quem visita José de madrugada em sonho? O anjo do Senhor, que consola o coração desse homem e que diz para ele: não temas receber Maria por tua esposa, porque o que ela está gerando em seu ventre é fruto do Espírito Santo. José acorda contente e obedece, e faz aquilo que o anjo do Senhor diz: tem Maria por esposa e cuida de Nossa Senhora. Nós vemos também a intervenção do anjo de Deus para salvar Jesus, aparecendo de novo em sonho a José para avisá-lo que ele devia ir para o deserto, que ele deveria ir para o deserto para salvar o filho, porque Herodes estava chegando com o exército para matar o menino. E assim, irmãos, tantas e tantas intervenções dos anjos do Senhor, que a gente poderia até ler na palavra, mas eu quero só citar mais um fato. Abre aí a sua Bíblia nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos de 4 a 10. Que nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos mande o seu anjo da guarda nessa tarde. Diz assim a palavra do Senhor: depois de prender Pedro, Herodes lançou-o na prisão, guardado por 4 turnos de 4 soldados. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja orava continuamente a Deus por ele. Na noite, antes que Herodes o ia fazer comparecer ante o tribunal, Pedro dormia entre 2 soldados, preso por 2 correntes, enquanto os guardas vigiavam o portão da prisão. E eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: põe o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: veste tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o sem saber se a intervenção do anjo era realidade. Pensava que era uma visão. Depois de passarem pela primeira e pela segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho, e eles saíram e caminharam por uma rua, e logo depois o anjo o deixou. Palavra do Senhor. O anjo do Senhor que livrou esse homem de Deus da prisão, que libertou ele da prisão. Meu irmão,
Você está vivendo algum tipo de prisão na sua vida? Minha irmã, existe alguma realidade que te aprisiona na sua vida? Vamos orar nesse momento suplicando essa presença do anjo de Deus para nos livrar de todas as cadeias, de todas as prisões. Vamos pedir ao Senhor, fiquemos em pé nesse momento, vamos orar, vamos clamar, pedir ao Senhor: manda teus anjos, Senhor, sobre nós. Manda os teus anjos, Senhor, para nos livrarem das cadeias, das amarras, das prisões. Que eu veja com os meus olhos as correntes caindo ao chão, Senhor. Que os meus irmãos experimentem também da libertação de que eles precisam. Levanta os seus braços e ora comigo. Ora, solta a sua voz, peça ao Senhor essa intervenção maravilhosa, essa presença do anjo dele na tua vida, na tua casa, para libertar você das cadeias, das amarras, das prisões que podem estar sufocando você. Tem uma comunidade que ora aqui, não tem? Sim. Fala bem alto: eu sou essa comunidade que ora. Eu sou essa comunidade que clama. Esse povo de Deus que intercede. A palavra falava que enquanto Pedro estava na prisão, a comunidade estava orando por ele. Não são todos que podem estar com amarras, aprisionados, mas é certo que nós nos aprisionamos também. Vamos orar então, porque enquanto a comunidade ora, o Senhor manda o seu anjo, e Ele liberta os cativos, e Ele liberta os oprimidos. Então levanta o braço e diga: Senhor, liberta os cativos, que caiam as amarras e as correntes que prendem, que se abram as cadeias que nos aprisionam, e sejamos filhos livres, homens livres, mulheres livres, no nome do Senhor, do nosso Salvador, que age com poder. E cantemos: manda teus anjos, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos, manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também o teu Espírito. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador, do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos, manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Quando acordo, olho nos céus e canto meu louvor de todas as manhãs. Tu és o meu Senhor. Levantai-vos, ó meu Deus,
estende tuas mãos. Tu és o meu refúgio nas minhas opressões, Senhor. Confio em vós, confio em vós. Revele tua face para nós. Levanta-te e põe o teu escudo sobre nós. Vocês cantam bem forte, manda teus anjos bem forte sobre nós. E abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar. Pode ser muito melhor, com toda a força da alma, peça. Manda teus anjos sobre nós, abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glória. E com os anjos solta a sua voz na linguagem do Espírito. Ori alabalari 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 ala. Ori alabalari canta alabalari alabalari ala. Ori alabalari alabalari alabalari. CançãoNovaPlay.com. Assine já!